Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. O Espírito Santo aparece como o quarto estado mais próspero do Brasil, segundo o Índice de Ecossistemas de Impacto 2026. Esse estudo analisou 319 municípios brasileiros e o resultado mostra um estado com crescimento equilibrado, mas também aponta desafios importantes para manter esse nível de desenvolvimento. Em um cenário internacional instável, com conflitos que impactam diretamente a economia global, o desafio é ainda maior. Vamos falar sobre isso agora, entender sobre nossa economia. Para analisar esse momento, eu conto com a ajuda do especialista em finanças, Charo Alves. Charo, bem-vindo, obrigado por estar com a gente. Obrigado, Felipe, pelo convite, muito feliz por isso. Vamos conversar sobre esse momento da economia global, um tanto quanto instável, principalmente agora, depois do início desse conflito, Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e Israel versus Irã. Mas se a gente vem aqui para o nosso estado, uma economia próspera, uma economia estável e num crescimento interessante. Sobre esse índice, né, apontando o Espírito Santo como o quarto estado mais próspero do país, o que esse ranking mede realmente quando a gente fala em prosperidade? Perfeito. Esse índice é o índice de ecossistema de impacto, né? Eu posso resumir sendo um índice que ele mede de uma forma mais profunda, tá? Qual é a capacidade do Estado de integralizar todos os agentes importantes que competem a uma economia próspera, né? Hoje, Felipe, o que é muito comum é analisar só um índice frio, um índice linear, que seria, por exemplo, o PIB, né? O Espírito Santo é o estado, o Vitória é a cidade que maior cresce em PIB, ou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que são índices lineares e muito rasos, né? Então, esse índice ele traz uma profundidade e uma dinâmica mais real em relação à qualidade e prosperidade do Estado, porque ele mede a fluidez em que esses agentes, né, que seria o Estado, as empresas, as pessoas, como isso se conecta para transformar o Estado de fato em uma economia sustentável, e não apenas medir o enriquecimento, né? Porque a gente sabe que existem alguns locais, algumas cidades que têm um PIB, né, em alta, mas tem muita desigualdade, tem problemas mais complexos. Então, esse crescimento com essa sinergia reflete muito mais a realidade de uma cidade ou de um país para a gente entender se realmente a gente está no caminho certo ou não. Certo. Né? Ô Charo, eu noto que às vezes quando a gente começa a falar sobre economia, sobre finanças, as pessoas têm uma tendência a ou não se interessarem tanto, ou a acharem, isso não é comigo, abre a câmera de novo aqui, porque é com você sim. Portanto, continue aí com a gente, porque isso impacta diretamente na sua vida, porque a economia como um todo, ela mexe com a inflação, ela mexe no seu poder de compra, e é importante, é interessante você entender o cenário, porque você se programa melhor, até mesmo para fazer os seus investimentos, para continuar com os seus gastos mensais. Opa, está na hora de economizar um pouquinho ou não, a economia está instável ou não. Falei isso para você continuar aí com a gente, porque o assunto é importante sim. Vou voltar aqui para o Charo, porque, Charo, esse índice ele considera 3 eixos da economia, os eixos econômicos, sociocultural e ambiental, né? Esse índice que nós falamos agora, que é o índice de ecossistemas que mediu, ecossistemas de impacto, que mediu o nosso estado e colocou o nosso estado como o quarto mais próspero do Brasil. O que explica o equilíbrio do Espírito Santo com esses indicadores, econômico, sociocultural e ambiental? Perfeito. Olha, até comentando um pouquinho sobre a primeira pergunta, esse índice ele não mede a região que mais cresceu, né? Mede a região que cresceu com mais qualidade, que cresceu melhor, né? E o destaque do Espírito Santo é exatamente nesse ponto, né? A gente tem uma evolução, Felipe, clara em relação à integração das políticas do Estado, né, que vem numa evolução constante desde os anos 2000, né, a gente vê ali uma forma do empresário conversar mais fácil com o Estado desde então. Então a gente vai colhendo os benefícios desse processo. Hoje a gente tem um Estado muito desenvolvido nessa parte sociocultural, né?
que envolve as pessoas, né? Envolve a saúde, qualidade de vida, né? Bem-estar. Então, o Espírito Santo ele tem esse destaque para que esses 3 pilares eles possam se comunicar de uma forma fluida e trazer um desenvolvimento sustentável no final das contas, né? Então, a gente vê que hoje o Espírito Santo ele é foco, né? Ele é o único estado do Sudeste que teve um incremento de pessoas vindo morar para cá. Porque os outros estados todos perderam moradores, né? Todos perderam moradores. São Paulo, Rio tiveram Aliás, eles estão na dianteira. São Paulo e Rio perderam mutos, né? Bastante. Muitos saíram de lá e foram para outros lugares. Exatamente. Então, eles estão descobrindo a gente aqui. Isso aí. Então, é um indicador desse investimento em infraestrutura, investimento em infraestrutura portuária, né? A gente está muito bem localizado geograficamente em relação à questão dos portos. E todo esse processo de infraestrutura, a gente tem uma educação também diferenciada, né? Que fornece bons profissionais para o mercado, a gente investe em inovação, a gente tem hub cultural, de startups, de tecnologia. Então, essa integração coloca o Espírito Santo hoje como um centro de procura, né? Para que outras pessoas e empresários olhem para a gente e descubram a gente como, talvez há 10 ou 20 anos, a gente não era conhecido. Assim. Você falou sobre a posição, a questão portuária, mas a nossa posição geográfica ela impacta também no que a gente pode chamar desse hub das grandes empresas, dos grandes galpões que estão vindo para cá, porque se a gente pega, por exemplo, a história de Viana e a localização de Viana, que é cortada ali por 2 rodovias, a BR-262 passa por Viana, a BR-101 passa ao lado de Viana. Né? Isso facilita muito o transporte e para escoar mercadorias isso é também um ponto positivo. E a gente pega a história de Viana, que 10, 15 anos atrás era uma cidade quase que dormitório, era uma cidade que não tinha ali uma economia tão bem estabelecida e hoje isso mudou completamente. Você tem grandes empresas, a gente tem Amazon ali, tem empresas nacionais também, Arezzo, Reserva, entre outras tantas que se instalaram ali, encontraram em Viana ali uma possibilidade de desenvolver seus produtos, de aumentar, de melhorar o prazo, de aumentar não, diminuir o prazo de entrega, né? Quanto mais rápido, melhor. Você compra alguma coisa no e-commerce, tem um amigo que fala que quando você termina de comprar no e-commerce, você olha para a porta esperando a campanha tocar. Você quer que chegue logo, né? Então as empresas acabam ganhando tempo nisso também, quando se instala um local como Viana, que é um hub logístico que dá aula aqui em todo o nosso estado. O relatório ele destaca também uma consistência institucional no Estado. Na prática, o que isso significa, essa consistência institucional? A consistência institucional é exatamente o meio do empresário ter previsibilidade para que as pessoas possam evoluir, né, em cima da sua essência. Né? Então, a gente tem uma condição estrutural do Espírito Santo hoje para que os profissionais possam se colocar diante de carreiras ou planos que são individuais, né? Então a pessoa ela consegue colocar o máximo do seu potencial porque a gente tem uma estrutura que está comunicando com o governo para fornecer esse ecossistema. Apenas a questão de geração de emprego é outro índice muito frio. Então por isso que eu acho que essa pesquisa ela é sensacional, porque ela traz uma profundidade em relação às melhores qualidades que cada local tem. Né? Não existe uma regra básica para falar um estado é melhor do que o outro, uma cidade é melhor do que o outro, porque um índice frio é melhor. Né? Então, essa conexão permite que a gente tenha hoje essa conversa e veja o Espírito Santo, Vitória, enfim, a grande Vitória, como um polo de destaque. Esses bons resultados. Álvaro Duboc, secretário de Economia e Planejamento, conversou com a gente também, dando ali algumas explicações, contando um pouco sobre as políticas públicas que envolvem a nossa economia. E a gente vai acompanhar agora esse bate-papo, essa entrevista com o secretário de Economia e Planejamento do Estado. Ei, Felipe! E para falar um pouco mais sobre esse marco que o Espírito Santo conquistou, sendo o 4º estado mais próspero do país, hoje nós vamos conversar com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que vai nos explicar na prática um pouco mais sobre o que esse marco significa para o capixaba. Certo, Álvaro? Obrigado. Assim, essa é mais uma notícia importante para os capixabas. Os capixabas, o Espírito Santo colhe resultados de decisões políticas que foram adotadas, decisões assertivas.
na primeira gestão do governador Renato Casagrande, pela primeira vez, a Secretaria de Tesouro Nacional começa a analisar a situação fiscal dos estados. Então, em 2012, pela primeira vez, o Espírito Santo conquista excelência em gestão fiscal. E de lá para cá, mantém essa excelência em gestão fiscal para que a gente possa, de fato, alocar recursos públicos naquilo que, de fato, modifica a vida das pessoas, gerando estabilidade econômica, gerando estabilidade social, sempre com responsabilidade social. Então, essas decisões são fundamentais para que o Espírito Santo hoje colha os frutos desse trabalho. E quais são as principais características que o Espírito Santo hoje em dia apresenta para ser considerado um dos principais estados mais prósperos do país? O primeiro lugar é a responsabilidade fiscal, como eu mencionei. O Espírito Santo é o único estado que há 14 anos tem indicadores fiscais sustentáveis, né? Isso quer dizer que nós temos dívida negativa, nós temos liquidez, ou seja, temos recursos para poder cumprir com as obrigações fiscais, mas principalmente conseguimos, ano a ano, reservar próximo de 20% da nossa receita para poder fazer investimentos, construções de escolas, construções de hospitais, equipamentos para as forças policiais e infraestrutura. Infraestrutura para que a gente possa ter um ambiente de negócio cada vez mais competitivo, sobretudo nesse momento em que o país passa por um novo modelo tributário. E a gente tem acompanhado, né, o crescimento, esse destaque que o Espírito Santo tem ganhado nos últimos anos, tanto na questão fiscal, mas também na questão social, ambiental, né? Eu queria te perguntar também o que isso significa para o capixaba na prática, assim, o que as pessoas veem ao passar na rua, ao ir em uma UPA, ao levar a sua criança na escola, o que significa esse equilíbrio fiscal, social e ambiental para os capixabas? Fazendo um paralelo com a vida privada das pessoas, quando você tem o seu salário, você consegue reservar parte dos seus salários para o bem-estar da sua família, para poder colocar o seu filho numa boa escola, para você contratar um plano de saúde, dar segurança, saúde para os seus filhos, para que você possa proporcionar momentos de lazer para os seus filhos. Na gestão pública é igual. Na gestão pública, quando nós reservamos 20% da nossa receita, exatamente para que a gente possa ter capacidade de ampliar com segurança e responsabilidade serviços públicos que mudam a vida das pessoas. Fazer mais para quem mais precisa. Então, quando nós ampliamos, somente nesse período da gestão, são mais de 180 unidades básicas de saúde, que o Estado está alocando nos municípios para que a gente possa ampliar a atenção primária. E, ao mesmo tempo, também ampliando também o número de leitos em hospitais. São 3 novos hospitais que nós estamos em construção para entregar para a população. Mas isso é um exemplo, mas você pode também falar de educação. Hoje nós temos 232 escolas em tempo integral, mais de 70% da nossa rede é toda climatizada. Temos escolas que não perdem nada para as escolas de grande porte do setor privado no Espírito Santo. Então é isso. Alocar recurso para que a gente possa, de fato, proporcionar para a população capixaba melhoria da sua qualidade de vida e o Espírito Santo continuar sendo esse estado bom de se viver e atrair novas empresas para que a gente possa continuar com o dinamismo econômico. Sobre isso, né, a gente sabe que um estado próspero chama a atenção, como você disse, de empresas e também de novos moradores, né? O estado está se preparando para receber essas novas empresas? Quais são as novidades que a gente pode esperar? Bom, o Espírito Santo ele tem uma vocação para o comércio exterior, uma vocação consolidada e agora ampliando com novos portos, com novos negócios. Ao mesmo tempo, nós também nos consolidamos nos últimos anos como um estado que pode se tornar o grande hub de distribuição para o país. Nós estamos a 1.000 quilômetros de distância de 70% do mercado consumidor brasileiro. Então, essas duas vocações são fundamentais para que a gente possa estabelecer estratégias de competitividade para que a gente atraia novas empresas. O diferencial do Espírito Santo é um estado seguro, um estado com responsabilidade fiscal, ou seja, um estado que tem condições de cumprir com seus compromissos e, principalmente, um estado que tem uma estabilidade institucional. Então, para atrair novas empresas, o fundamental é que a gente tenha um ambiente de negócio seguro
e tenha segurança jurídica. Então, é isso que nós estamos construindo e por isso o Espírito Santo tem atraído grandes empresas para cá, para que a gente possa, de fato, melhorar a vida das pessoas, gerar oportunidade para os capixabas. E sobre as pessoas em si, né? Um estado com esse equilíbrio socioeconômico, ambiental, também chama a atenção de novos moradores, pessoas que veem em Vitória e no Espírito Santo em si um bom lugar para construir uma família, para se viver. Você vê o estado como um mercado que ainda pode receber muitos moradores? Olha, eu acho que quando nós fazemos uma análise do mercado imobiliário do Espírito Santo, a gente percebe muito disso, né? Que as pessoas estão vindo para cá, um mercado efervescente, muito fruto dessa qualidade de vida, né? Então, muitos empresários trazem seus negócios para cá, conhecem o estado, um estado seguro, um estado bom para se viver e acabam trazendo suas famílias e se radicando aqui. Então, é um estado que hoje é diferencial, tem um diferencial no Brasil em relação a isso. Segurança jurídica, qualidade de vida e um estado bom para se viver, criar suas famílias e empreender. E sobre desafios, né? A gente está falando que o Espírito Santo conquistou essa marca de 4º estado mais próspero do país, mas ainda pode crescer mais, né? O que você enxerga? Quais são os objetivos para os próximos anos? Olha, do ponto de vista econômico, é a gente seguir reforçando a nossa resiliência de infraestrutura rodoviária, ferroviária, ampliando cada vez mais, fazendo investimento nessa área para que o Estado, de fato, cada vez mais seja um Estado competitivo, para que empresas venham para o Espírito Santo, mantendo esse ambiente de negócio estável. Do ponto de vista sociocultural, é continuar investindo em educação, em qualificação profissional, em cultura. Vamos inaugurar agora o Cais das Artes, que vai ser um dos maiores equipamentos culturais do Brasil. O Teatro Carlos Gomes também foi todo revitalizado. Então, esse impulso na cultura gera também resultado econômico, de economia criativa. Então, isso também é fundamental. E do ponto de vista, não adianta você ter um bom desempenho econômico, um bom desempenho sociocultural, se você também não conciliar essas agendas com a estabilidade ambiental. Então, é fundamental também que a gente continue com os programas iniciados com o governador em 2012, como a recuperação da cobertura florestal da Mata Atlântica. São mais de 12 mil hectares que nós recuperamos nesse período com o programa Reflorestar. Investindo nisso, investindo na descarbonização, buscando atingir o net zero. Por isso, lançamos agora recentemente o Fundo de Descarbonização com quase 1 bilhão de investimento para que a gente possa fazer essa mudança, essa transição da matriz energética do Espírito Santo e melhorar a vida das pessoas. Então, o Espírito Santo é um estado que está pronto para que as pessoas que pretendem investir com qualidade, trazer qualidade de vida para suas famílias, é o Espírito Santo. É isso. Expectativa é que o estado cresça cada vez mais. Obrigada, secretário. Com você, Felipe. Tá aí mais algumas explicações que confirmam essa consistência institucional, esse trabalho que vem sendo desenvolvido e aprimorado a cada tempo do serviço público, né, da administração pública com a iniciativa privada. Esse casamento, vamos chamar assim, esse resultado, nessa combinação gestão pública e setor privado, claro, isso reforça muito o indicativo e o crescimento da economia. Exatamente. Quando você tem essa conexão fluida, você tem incentivos para que o empresário ele possa se posicionar, para que a empresa tenha soluções dinâmicas para poder suportar os momentos difíceis, isso gera um impacto em cadeia, né, para todos nós. E, em paralelo, a questão das universidades, da preparação, né, dos profissionais vinculado à inovação, isso faz o Espírito Santo ele estar em desenvolvimento contínuo, porque a gente tem uma limitação geográfica, né? A gente é uma capital pequena, o que pode ser algo bom, porque para a gente ter essa sinergia, o próprio estudo indica que cidades que têm uma população de 300 mil a 1 milhão têm uma capacidade de organizar essas questões mais fácil do que uma São Paulo, do que um Rio que tem problemas mais enraizados, né? Complexos de crescimento. Então, o Espírito Santo ele tem
esse tamanho perfeito ali, que vai muito em linha com o que o estudo diz como algo mais eficiente, né? Claro. Então, essa facilidade, ela também traz questões para um lado mais sensível, porque a gente também é um local enxuto. Então, a gente tem que ter soluções para trânsito, para infraestrutura, tecnologia, sempre um passo à frente, sempre um passo à frente. Eu acho que esse é um dos principais desafios do Estado hoje, né? Tanto que a gente vê esses investimentos em infraestrutura, transporte aquaviário, ferrovias para poder vincular o escoamento do que a gente produz para fora, para solucionar esse problema da gente ser um Estado mais compacto. Então, acho que o grande desafio é a gente continuar inovando nesse aspecto para a gente ver o Espírito Santo crescendo cada vez mais. Então, a necessidade de inovação, digitalização da economia seriam 2 pontos sensíveis que ainda carecem aí melhor e sempre cabe, na verdade, né? Vamos seguir, então, pegando esses dois pontos. Setores tradicionais ainda precisam se adaptar a essas novas demandas? Vamos lá, sustentabilidade e inovação, por exemplo. Isso pode limitar o nosso crescimento no futuro? Olha... Se trabalhado, talvez não, né? Se trabalhado, talvez não. Isso vai depender realmente do foco da gestão pública integrado com as empresas daqui para frente. Mas como a economia ela é adaptativa, quando tudo está fluindo com um direcionamento interessante, isso dá uma alta probabilidade que a gente vai continuar nesse aspecto. A gente tem hubs, né, para que pequenas empresas possam hoje se posicionar, atender cliente com qualidade. A gente tem formas de criar startups com investidores, né? Fazendo ponte ali de uma forma mais fluida. Sim. Então, acho que esse direcionamento do Estado, Felipe, ele veio para ficar e é necessário para a nossa economia. Então, acho que é difícil essa tendência a recuar diante da nossa infraestrutura, do nosso ecossistema, né? Charo, aqui para o pessoal de casa ficar bem ligado e continuar com a gente, ainda hoje, vamos explicar um pouquinho mais sobre o cenário global da economia depois do início desse conflito, os Estados Unidos e Israel versus o Irã e os desdobramentos disso. Olha o preço que o barril do petróleo foi parar e o que isso aí pode impactar na sua vida. Você acha que nada? Eu te conto ainda hoje que pode impactar sim, e muita coisa, não é só o preço da gasolina que disparou não. Tem muito mais, a gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre imposto de renda. A declaração anual do imposto de renda já está começando e você precisa ficar atento a alguns detalhes, algumas informações para que você não se prejudique, não perca o prazo, não tenha que pagar multa. Segura aí, a gente volta já. De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia do Charo Alves, especialista em finanças. Já explicou um pouquinho aqui pra gente sobre o índice e colocou o Espírito Santo como o 4º estado mais próspero do país. Isso é muito bom, mais motivo para a gente comemorar uma economia forte, uma economia que indica um caminho do crescimento e da prosperidade. Mas a gente vai conversar também, como eu prometi no bloco anterior, sobre o cenário global. Tem a ver esse conflito os Estados Unidos e Israel versus o Irã e como é que isso impacta aqui na nossa vida, na nossa economia, na inflação. Eu não sei, mas o Charo tenho certeza que sabe, afinal de contas, ele é especialista em finanças e vai explicar aqui pra gente como é que esse conflito vai impactar, ou já está impactando, porque eu tenho percebido as bombas de gasolina, por exemplo, né? Isso aí é só uma informação, né? Tem muito mais além disso, mas os preços já começaram a mexer, né? Já subiram bem. Nossa, total. E é o impacto disso? É o impacto disso e olha só, a gente vê um conflito tão longínquo, né? Sim, geograficamente lá do outro lado impactando o nosso dia a dia. A gente vê como a economia está interligada, né? A questão do conflito no Oriente Médio hoje, ela gera uma escassez, né, de petróleo circulante no mundo e a lei de oferta e demanda, né? A demanda continua igual, a gente precisa sair de casa, precisa trabalhar, então a gente precisa receber alimentos. Todo o processo ele se mantém, porém, com uma queda abrupta de quase 30% do petróleo circulante por conta do Estreito de Hormuz, né? A gente tem Catar, a gente tem os Emirados Árabes, a gente tem a Arábia Saudita ali não podendo, né, exportar o petróleo por conta de risco de segurança. O que isso implica para a gente, tá, Felipe? Fora a questão das bombas, diesel, combustível, a gente tem ali algumas medidas do governo para poder amenizar esse processo com a isenção de imposto, a gente tem a Petrobras com uma política
hoje mais suave em relação a passar instantaneamente esse alto de preço. Porém, a inflação ela é algo generalizado, porque se a gente tem que consumir e tudo para a gente chega hoje através de transporte rodoviário, né? É a principal fonte, a maior parte. Mas não só isso, né? Se a gente for pegar também o transporte público, o ônibus dentro da cidade, você também precisa de combustível, o transporte intermunicipal, interestadual, tudo isso vai sofrendo consequências também, imagino. Exatamente. A gente tende a olhar somente a questão do combustível, mas a questão é muito mais profunda por conta da nossa dependência de tudo que a gente consome chegar até a gente com um custo maior, né? Então, quanto tempo mais esse conflito durar, a gente tende a ver a própria Petrobras não suportando, né, essa questão de segurar os preços por muito tempo. A gente vê que o custo do governo em isentar impostos num momento sensível, porque a economia já está passando por um processo de inflação nos últimos 6 a 12 meses um pouco mais elevado. Isso tudo gera impacto para o nosso dia a dia, tá? E a gente tem que buscar ali formas de tentar, né, dentro do possível, amenizar isso, né? Por exemplo, em relação diretamente ao consumo, né, a gente vê que muitos carros são flex hoje. Sim. Então, fazer aquela continha básica, né, de dividir o preço do álcool pela gasolina para ver se vai ficar acima de 0,7. Claro. Se ficar acima de 0,7, tem que continuar na gasolina. Se ficar abaixo de 0,7, aí vale a pena o álcool. Então a gente tem que buscar formas de tentar amenizar esse processo. O mais preocupante é que é algo que não está no nosso controle. Total. A gente precisa de uma solução lá no Oriente Médio em relação a um conflito complexo. Sim. Né? Então é difícil a gente prever o que vai acontecer, mas a gente sabe que quanto mais tempo durar esse conflito, vai ser algo que a gente vai acabar sentindo no nosso bolso de forma inevitável. Maiores serão as consequências. Taxa Selic, redução de 0,25 recentemente, agora uma super quarta. Bem recente, né? Recentemente, bem recente. O que isso representa? Por que isso aconteceu? Olha, a taxa Selic, ela está para ser cortada, né? Essa expectativa de corte já é de algum tempo, né? Certo. Demorou então? Demorou. A gente manteve a Selic em 15% durante um bom tempo. Foi o mais alto índice até hoje? Assim. O maior índice até hoje. O juro real, né, que se a diferença de inflação com a taxa Selic foi um dos mais altos. Sim. E a gente tem uma inflação até então, até antes do conflito, num patamar de estabilidade. Por isso que o Banco Central optou por voltar a aquecer um pouco mais a economia, favorecendo um crédito mais barato, né? Porque a Selic também envolve essa questão da relação em cadeia, né? Quando a gente tem um crédito um pouco mais acessível, a economia ela roda e aquece um pouco mais, tá? Então, esse corte ele já foi programado há um tempo. Porém, para a gente ver essa continuidade, porque o Banco Central acredita que a Selic pode terminar o ano em 12% a 12,5%. Isso é bom? Isso é bom, né? É a continuidade do ciclo de corte de juros. Certo. Porém, a gente tem agora essa questão de uma pressão de inflação maior por conta do conflito. E talvez isso vai ser revisto, talvez a Selic não tenha esse corte como foi previsto em janeiro, em fevereiro. A gente tem que acompanhar, né? Mas o cenário global em relação a corte de juros, lá nos Estados Unidos, vem se cortando juros há alguns meses, né? Então, isso também reflete a gente. A tendência dos Estados Unidos cortar juros acaba impactando aqui. Esse corte de 0,25, acho que é o corte mínimo. Daqui para frente, a gente depende de uma resolução ou alguma em relação ao preço do barril de petróleo. Se o barril de petróleo continuar travado lá no Estreito de Hormuz, talvez esse corte de juros ele aconteça de uma forma menor ou até estabilize no 14,75. O Estreito ele permanece fechado, então? Ele permanece fechado. Nossa, isso é um grande problema. Por conta da segurança dos navios que transitam ali, né? Sim. Hoje, os Estados Unidos, em parceria com Israel, enfim, e até potências da Europa, estão atuando para tentar destravar esse processo, fornecer uma segurança ali na região para que seja liberado o Estreito e volte a transitar petróleo. Mas é algo que ainda não se concretizou. Voltando aqui para a nossa economia, o Espírito Santo faz muitas produções tipo exportação, principalmente no agro, mas tem também commodities, tem também nossas rochas ornamentais.
Isso de alguma coisa, esse cenário de exportação que a gente vive, ele pode ser impactado, pode se tornar mais caro, vamos chamar assim, para um português bem claro, exportar. E aí o inverso também, eu pergunto, né? O que vem de outros países que a gente recebe muitos produtos, esses preços podem ser alterados a partir dessa instabilidade econômica global? Pode ser alterado por conta da questão do transporte, né? Então, principalmente pelo transporte. Principalmente pelo transporte, tá? A Petrobras ela tem uma capacidade de produção de óleo bruto muito grande, né? A gente exporta muito petróleo, mas a gente também, para suprir a demanda interna, a gente não consegue refinar todo esse processo para chegar a gasolina de ponta final. Sim. Então a gente tem que comprar ali a gasolina e o diesel pronto para adequar à demanda do consumo, tá? Como esse processo ele está desequilibrado hoje, né? E toda a cadeia de transporte da parte do que a gente exporta e do que a gente compra também vai ficar desequilibrado, fica difícil a gente entender qual é o impacto negativo e positivo, porque a gente também vai exportar coisas mais caras, né? Sim. Mas eu acho que essa balança ela desequilibra um pouco por conta da nossa capacidade de exportar matéria-prima e ter que importar coisas mais caras com algum grau de tecnologia envolvido. Então a tendência é que a gente compre mais caro do que venda, né? Então acho que isso pode causar um desequilíbrio na balança, sim. Charo, passeamos aqui por alguns assuntos, alguns cenários, hein? Começamos a entrevista hoje do ponto de vista falando sobre o Espírito Santo ocupar a 4ª posição de estado mais próspero do país, que é muito bom, que mostra como a nossa economia vem crescendo, se desenvolvendo de maneira forte. Agora, passeamos um pouco por esse conflito lá no Oriente Médio, mas que também impacta na nossa economia, no índice de inflação e tudo mais. E agora, um terceiro e último assunto, imposto de renda. Tudo pronto para a declaração do seu imposto? Você declara imposto de renda? Declaro imposto de renda. Tudo pronto, já reuniu os documentos todos, já está ali com tudo dentro da pastinha? Tudo quase encaminhado. A gente sabe que a tendência é deixar mais para a última hora. Eu ainda tenho que fazer, mas está tudo encaminhado. Porque uma boa dica para a gente começar esse assunto é justamente essa, né? Ao longo do ano, ir guardando numa pastinha que seja, né? Colocando documentos, aqueles que você vai poder deduzir, o que tiver que guardar, para depois não se perder e chegar na hora, agora pertinho do momento de declarar e falar, cadê esse documento? Para não ter erro. Porque se tiver erro, pode ter alguma consequência em cima disso. Custo com saúde, educação, tudo isso são, quando você comprova, você consegue um desconto, né? Deduzir, né? No seu imposto, tá? Quem é obrigado a declarar? Obrigado a declarar hoje quem tem uma renda anual superior a R$ 35.600. Né? Tá. Então vai ter que ser declarado. E esse ano tem a novidade da isenção dos R$ 5.000. Né? Já está valendo então isso? Está valendo, né? Então quem tem ali, quem é CLT e está nessa faixa de até R$ 5.000 vai ter a isenção da questão dos impostos, do imposto de renda. Tá? E a dica é sempre não deixar para a última hora, né? Tentar sempre antecipar para a gente não esquecer nada, porque se a gente esquece um custo que a gente teve que é deduzível, a gente está perdendo um desconto que é nosso direito. Sim. Então, se organizar e não deixar para a última hora para eventualmente não ter que pagar multa se esquecer e passar do prazo. Aliás, tem outro assunto também, meu pai sempre fala isso, quem tem restituição a receber. Se você declarar o quanto antes essa restituição chega, né? Mais ou menos para organizado em lotes, não é isso? É organizado em lote e é feito para beneficiar quem se organiza. Sim. Tá? Quem entregou primeiro, a restituição vem primeiro, né? E se você entregou por último e tem algo a ser restituído, você vai ficar no final da fila. Começa agora, em março, né? Agora no final do mês. E vai até o final, até abril, é isso? Você tem essa data? Você lembra de cabeça? Eu também não lembro. Não tem problema se não tiver essa data de cabeça, porque em casa, no Google, você acha rapidinho ali. Mas eu sei que é até o final de abril, pelo menos, né? Pelo menos até o final de abril. E, enfim, não pode contar com isso, mas se não tiver prorroga, né? Pode ser prorrogado, mas assim, talvez não temos certeza. Não temos certeza, a gente tem que trabalhar com a data até final de abril, que é o que está oficial. E se não declarar dentro do prazo, é multa? É multa, você vai ter que fazer uma retificação posteriormente, então isso dá um retrabalho, né? Se você paga um contador para fazer, ele vai acabar tendo uma taxa extra. Sim. Então acho que
o ideal é você realmente fazer dentro do prazo e com tempo para você não passar nenhum tipo de aperto e não perder dinheiro. Claro, claro. Lá em casa já está tudo organizado dentro da minha pasta. O quanto antes, vou colocar isso aí na mão do contador, pedir para que faça para não ter erro, para não ter problema, evitar, é melhor assim. Charo, obrigado demais, amigo, por ter vindo. Muito esclarecedor aqui a nossa entrevista e eu acho que ela serviu de alerta com toda certeza para os nossos amigos que estão aqui sempre ligados no ponto de vista. Não é para deixar ninguém ali apavorado, o momento ainda não é para isso, né? Não é para você parar de gastar simplesmente por medo ou receio do que vai acontecer na economia global. Mas sinal de alerta sempre para ficar de olho nas notícias, não é isso? Claro, a gente sabe que nós passamos por vários momentos difíceis. Nós tivemos a pandemia recentemente, Sim. Estamos tendo o conflito agora, mas a gente tem que manter a calma e manter sempre a nossa rotina organizada, seguir fazendo o que a gente faz, porque são coisas que não estão no nosso controle e a gente tem que conviver com isso. Muito bom, amigo. Obrigado por ter vindo. Volte mais vezes. E a você de casa, muito obrigado pela companhia. Ponto de Vista, sempre às 14h, aqui na sua TV Tribuna Band. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência.